Filho da ditadura, e chamava o Maluf falava que era uma paz. Isso não existe mais. E não vai existir, porque se você fizer uma regra desse jeito, os marqueteiros dizem não. Então o debate, como troca de ideias, apresentação dos candidatos, acabou. Não existe mais. Acabou. Só serve para esses candidatos nanicos aparecerem e criarem memes. Eu me lembro, os dois últimos que surgiram foram Cabo Daciolo, ele surge, aparece pela primeira vez no debate, falando que ia para o monte, aqueles troços tudo, e agora o mais recente foi Soraya Tronic. Eu acho que teve o seu valor, ainda tem o seu peso no ideário da política nacional, mas e tem um outro motivo também para existir. As casas de notícias adoram fazer o debate porque tem a chance de receber os candidatos a presidente, os candidatos a governador e os candidatos a prefeito. É lobby. É para isso que servem hoje os debates. Para os organizadores fazerem lobby, se mostrarem como importantes, estamos recebendo o presidente, e para o dono da emissora, para os acionistas irem lá apertar a mão e falar com os assessores, e para fazer mesmo. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, porque bom seria se fosse um debate de ideias. Mas você esqueceu de falar o episódio mais bacana da cadeirada, pô. Ah, sim. Teve isso também. Então, Pois é. então também serve para dar cadeirada nos outros, é verdade. Não, teve Pablo Marçal saindo de ambulância, gente. E isso mostra exatamente isso que o Edu falou, a degradação que foi acontecendo, né? Quer dizer, quando se chega aqui, e é isso. Eu me lembro também desses debates épicos que houve, né? O Brizola. Jânio. Não, o Fernando Henrique, querendo falar que ele era muito preocupado com a educação. Que o Boris perguntou para ele, você acredita em Deus? Não, e o preço do pãozinho? Isso. Meu, eram debates legais. Agora é cadeirada. Então degradou de uma maneira. Eu acho que o Lula está certíssimo mesmo. Eu acho que a última coisa que realmente chamou a atenção por causa de propósito foi um dia que o garotinho perguntou pro Lula e a CID. E ninguém sabia o que era a CID. Ninguém sabia o que era. A única vez aqui o garotinho candidato a presidente foi quando? 98? É disso que eu tô falando. Sim. Acabou, infelizmente acabou. Deixa eu chamar agora sim Jorge Folena conectado aqui com a gente, eu sempre às sextas. Folena, bom dia, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, Laura, Eduardo, todos estão nos acompanhando. Ô, Thalita, estou ouvindo esse debate aí muito, muito bom aí entre vocês sobre se deve ter ou não debate. Estou de acordo aí com todos. Realmente, os debates perderam qualquer sentido nos dias atuais. Qualquer sentido. Porque, na verdade, hoje, a grande agitação na política se dá nas redes sociais. São nas redes sociais. Veja, a entrevista do presidente Lula ontem, nós estamos aqui repercutindo hoje. Então, esse tem sido exatamente o grande espaço, né? E a radiodifusão cada vez mais perdendo, né? Infelizmente, né? Perdendo esse espaço. Então, ia ou não o debate, os debates ficaram esvaziados, completamente esvaziados. Mas, Thalita, depois, se tiver oportunidade, eu gostaria de comentar aí sobre esse caso do Lulinha. Agora, Folena. Posso falar? Então, é que eu tô sem imagem aqui na minha tela, não sei porquê, mas então estou só com áudio. Mas vamos lá. Sobre o Lulinha, né, veja, é um factoide, né? Nós estamos diante de um factoide. O filho do presidente Lula já foi investigado profundamente quando teve a CPI do INSS. Nada foi apurado contra ele. Inclusive, o próprio André Mendonça deferiu, né, a quebra do sigilo bancário do filho do presidente Lula, o que ele não fez até hoje com relação ao Flávio Bolsonaro, que é um investigado. Flávio Bolsonaro, na sexta-feira passada, se tornou um candidato a presidente da República investigado criminalmente. Então, para o Lula não ficar, né, fora desse cenário todo que o Flávio Bolsonaro se envolveu criminalmente, inventaram esse factoide que é essa investigação do Lulinha. Agora, o argumento é de tráfico de influência no Ministério da Saúde. Mas com o contrato que foi firmado com o Ministério da Saúde por parte da pessoa que o filho do presidente Lula
teve algum contato. Tem algum contrato? Se não tem contrato, não há crime. Então, por que essa discussão agora, exatamente nesse momento em que o Flávio Bolsonaro passou a ser investigado pelo dinheiro que ele pediu ao Daniel Vorcaro para um filme que ninguém sabe se esse dinheiro foi para filme, se vai ter filme. Então, o Flávio Bolsonaro é investigado. Então, agora, um grupo específico da Polícia Federal pede a abertura de um inquérito onde não há contrato. Então, quer dizer, qual é o tráfico de influência? Então, tudo isso tem um objetivo, está muito claro. Vocês já falaram sobre isso antes. O intuito, né, de tentar, mais uma vez, desgastar a imagem do presidente Lula por meio do filho dele. O filho do presidente Lula já foi colocado como tudo, né? Dono de Ferrari de ouro, dono de empresa de frigorífico, dono de empresa de telecomunicação, dono de tudo. E parece que isso hoje não cola mais no meio, na meu modo de ver, no meio do eleitorado brasileiro. As pessoas já compreenderam isso. Agora, o lamentável nessa história toda é o ministro André Mendonça, e ele tem poder para isso, só ele que tem. A polícia pediu a abertura do inquérito. Foi para a Procuradoria deu o parecer dela. O ministro André Mendonça, ele não sabe, diante dos fatos que foram apresentados, que não tem contrato. Então, a ele caberia mandar já trancar esse pedido e deferir liminarmente esse pedido de abertura de inquérito. Mas ele não fez. E fica cada vez mais um jogo, né, político sendo utilizado por parte do bolsonarismo por meio de ministros indicados exatamente por Jair Bolsonaro. André Mendonça e o Cássio, que é lá no Tribunal Superior Eleitoral, que é um outro tema que nós podemos falar mais adiante. É isso, né? O Lulinho está sendo investigado por tráfico de influência num negócio que não deu certo, por conta de uma influência que ninguém conseguiu provar e um benefício também em que não há provas. Então, assim, é tudo muito questionável em relação a essa investigação aberta. Mas sabe o que eu acho, Thalita? É um conceito muito original que existe no Brasil sobre o que é ser isento. Ser isento no Brasil é o seguinte: se eu acuso o bandido, eu tenho que acusar a vítima também. É muito louco, porque não se trata de apurar com isenção, vamos à verdade dos fatos. É o seguinte, eu me lembro que eu trabalhava na Folha uma época e o PCC tinha matado lá, naquele ataque de 2006, isso aí ficou na minha cabeça, porque eu peguei e falei assim, que conceito original de isenção. O PCC matou 10 agentes públicos e foi aquele 2006, foi aquela onda de terror em São Paulo. Sim. Nos dias seguintes, a polícia matou 500 pessoas. E aí a gente começou a cobrir as mortes, que já tinha coberto as mortes, o PCC matou no começo. Aí a polícia foi e fez uma razia na cidade e começou a matar direto nas periferias. E a gente começou a cobrir o que estava acontecendo na periferia. E aí chegou a direção do jornal, virou para mim e falou assim, bom, gente, não dá para ficar mostrando só os mortos desse lado, tem que mostrar os mortos do outro lado. Aí você falava assim, mas gente, não está morrendo gente de agora. Não, mas temos que ser isentos. Isento no Brasil virou um conceito original. Então eu acho que o André Mendonça está acometido dessa doença da isenção que culpa a vítima. Porque, olha, falando sério, eu não queria estar na pele do Lulinha, desse cara aí que se chama de Lulinha. Porque, cara, toda hora o cara e não adianta ele provar que o advogado dele mostrar que ele não tem nada a ver. O Lula, essa fala do Lula aí, o Lula já falou isso 10 mil vezes. Se alguém próximo de mim estiver implicado, responderá como qualquer pessoa. Ele já falou 1, 2, 10 vezes, 20 vezes, e toda hora vem a mesma coisa. Quer dizer, por quê? Porque o André Mendonça, como está investigando lá a história do Vorcaro, dos vínculos, mandou investigar, aliás, então ele tem que mandar investigar alguém do outro lado. Então, por isso no Brasil se confunde com o conceito de isenção. Isso não é isenção. Isso é igualar a vítima e o bandido. É uma loucura o que nós temos no Brasil. E é para quê? Para ele pegar e prestar contas para camada bolsonarista, que afinal de contas foi quem o indicou, sim, de que ele não está só perseguindo o Flávio, ele também está tomando providências com relação ao Lulinha.
Pô, não dá, né, gente? É uma palhaçada. O Brasil virou uma piada. É isso, eu não queria estar na pele do santo Lulinha, porque é um santo ao qual a extrema-direita apela sempre que precisa ter notícia para retrucar qualquer outro. Eu não estou passando pano, eu acho que se o Lulinha tivesse alguma coisa. Gente, desde 2006 que o cara está sendo investigado. Toda a imprensa em cima do cara, durante todo o período que foi, e não apareceu nada. Gente. E só o que apareceu, não é que não apareceu nada, só o que apareceu foi fake news maluca, doida, desesperada. Então, não dá, né? A gente chega, tá na hora de parar essa palhaçada, né? Perfeito. Vamos falar agora sobre candidatura de Flávio Bolsonaro. É o seguinte, deixa eu só trazer, antes de dar a notícia aqui, hoje mais cedo, o portal Metrópolis soltou um vídeo nas redes sociais e eu vou ler aqui a frase de Flávio Bolsonaro sobre Tereza Cristina ser a sua vice. Abre aspas. A Tereza é um quadro excepcional. Foi ministra do presidente Bolsonaro, é uma referência em várias áreas, especial no agronegócio, é respeitadíssima na política, no Brasil, no exterior. O convite foi feito, ela aceitou e agora estamos em conversas para saber se o partido vai avançar ou não. Enquanto isso, continuamos conversando com outros partidos. Bom, o Partido Progressista confirmou a neutralidade na eleição presidencial de 2026 e comunicou à senadora Tereza Cristina que ela não terá o aval do partido para ser a vice de Flávio Bolsonaro. A decisão do veto a Tereza foi tomada por maioria, depois de consulta aos diretórios estaduais. Tereza havia informado que estava disposta a integrar a chapa do PL, mas a direção do PP, de Ciro Nogueira, decidiu não convocar convenção nacional para rever a posição. Em nota, o partido afirma que a decisão foi comunicada e acatada pela senadora. O resultado representa mais um revés para Flávio Bolsonaro, que tentava atrair a Federação União Brasil-PP e evitar entrar na campanha sem o apoio de outros grandes partidos. Nos bastidores, dirigentes do PP classificaram a pressão pelo nome de Tereza como uma tentativa de criar um fato consumado. Não de tentar criar, não. Flávio Bolsonaro consumou o fato e agora a gente tem o partido não autorizando. Foi o inverso daquela história antiga lá que já atribuíram a Zé Maria Alckmin, a Tancredo, né, que o sujeito é convidado a ser ministro. E aí ele sai na porta do partido dele lá e dá uma entrevista. Serei o novo ministro do não sei o quê. E aí ele vai para Brasília para conversar com o presidente. E aí na hora que ele entra na sala, depois de dar entrevista como serei o novo ministro, o presidente diz para ele assim, olha, infelizmente, não vou poder te dar o cargo, porque eu estou sofrendo muita pressão, o outro lado quer, o não sei o quê. Mas daí o cara vira para o presidente e fala assim, mas presidente, o que eu vou dizer agora lá na porta? Eu já disse que eu ia ser o novo ministro. Aí você pega, daí o Tancredo, sei lá, fala assim, fala o seguinte, diz que você veio aqui, eu te convidei e você não aceitou. Vai ser por aí que ele vai ter que dar esse jeito. É o contrário dessa história, né? Sim, então sim. É uma loucura, é uma maluquice, porque o cara força a barra e... Vai ter que dar um jeitinho, vai ter que vir a público agora falar que Tereza Cristina de fato não será sua vice, Laura. A Tereza Cristina, se tem uma coisa que ela tem, é bom senso, né? E ela sabe que o Flávio Bolsonaro é radioativo, né? Quer dizer, e não é pelo que a gente já sabe, é pelo que pode vir, porque as investigações estão em curso. Nós sabemos que pode vir um monte de coisa, um monte de denúncia ainda. Tem uma investigação sobre a grana lá do filme Dark Horse, tem as festas. Agora, hoje, o ICL até deu uma notícia de uma proposta, um projeto de lei que o Flávio Bolsonaro apresentou para beneficiar empresas que recebiam dinheiro do Vorcaro para mineração, isentando os caras. Ou seja, o Flávio Bolsonaro que disse que não conhecia nada do Vorcaro, do Banco Master, não sei quem é e tal, não sei o quê. Quer dizer, já se viu que ele apresentou um projeto eximindo o Vorcaro, no caso, que era o interessado, mas quaisquer investidores em mineração, por acidentes, como o que aconteceu em Mariana, como o que aconteceu. Então, gente, não vai parar de aparecer pontas podres. Por que a Tereza Cristina
que por enquanto tem uma reputação mais ou menos ali consolidada no agronegócio, para que ela vai se aproximar dessa figura que é um chafariz de escândalos, né? É uma loucura. Ela até pode ter pensado, mas o Ciro Nogueira pegou. O Ciro Nogueira não perdoa a traição. Não, tá ressentido. Tá ressentido. Tá ressentido, porque é engraçado, né? Para se vender para tudo quanto é corrupto, eles não têm nenhum problema. Sim. Mas tem que ser acordo que nem máfia, né? Ó, se você me trair, aí não vai rolar. Parece então, uma cabeça de cavalo na porta da sua casa. É isso, quer dizer, traição dentro do grupo, isso, né? O resto a gente admite, mas traição não. O Miguel Stade, ele tinha dito ontem aqui pra gente que é isso, o Ciro Nogueira queria um vídeo de Flávio Bolsonaro se desculpando publicamente para poder tirar essa neutralidade do Progressistas e fazer com que a Tereza Cristina pudesse vir a ser a vice. Você sabe que eu achei que pela manhã a gente não tinha essa notícia ainda e a Tereza Cristina tinha dado uma entrevista em que ela disse que consideraria ser a vice desde que o candidato moderasse. E daí eu achei que estava se construindo uma figura moderada de Flávio Bolsonaro a partir dessa fala de Tereza Cristina, que ia acabar assim, adentrando a chapa, mas isso tudo veio por água abaixo agora com essa nota do PP. Como disse a Laura, Ciro Nogueira está tão ressentido que não vai abrir qualquer brecha para Flávio Bolsonaro. E com isso, lembrando, ele fica sem tempo de TV. E isso que vai pegar bastante agora quando começa a campanha. Eles estão forçando muito a barra com o PP, com a União, para ter horário de propaganda política em TV. E não terão com essa decisão agora do PP. Folena, quero te ouvir. Ô, Thalita, o que esse caso da Tereza Cristina revela e confirma é que a candidatura de Flávio Bolsonaro não tem nenhuma coordenação. Nenhuma. É mais uma demonstração disso. Por quê? Como você declara, manifesta publicamente que tem um candidato a vice, se não combinou com o partido dele? Então você veja a primariedade, a incapacidade dessa candidatura do Flávio Bolsonaro. Então é uma candidatura fracassada, eu volto a dizer isso, sabe, reiterar. O que eles têm de apoio, efetivamente, é o apoio da ala fascista radical, aqueles que estavam nas portas dos quartéis, que vão continuar apoiando. E também, Thalita, sabe, o que já foi falado hoje aqui, e o presidente Lula falou na entrevista de ontem, o que eles estão contando, na verdade, é com uma intervenção que já, a meu sentir, já ocorre no processo eleitoral brasileiro, feita por Donald Trump. O que o Donald Trump está fazendo nesse momento, no processo eleitoral brasileiro, é uma intervenção. As tarifas, ele dá opinião, dizer que o Jair Bolsonaro é perseguido, que o Flávio Bolsonaro é perseguido, isso tudo é uma interferência. E o Flávio Bolsonaro, que não tem uma proposta. As pesquisas de opinião, hoje saiu mais uma pesquisa mostrando que ele caiu mais ainda. Então, todo esse desmoronamento da candidatura de Flávio Bolsonaro só restou para ele a radicalização. É o que ele está fazendo por 2 semanas, quando começou com aquela história primeiro das urnas eletrônicas, depois a carta aos brasileiros, no sábado, na convenção, o deepfake da convenção. Então ele está radicalizando, ele está jogando para uma situação para que ele possa ser, pela justiça eleitoral, advertido, ou então ele sofra alguma sanção para ele se colocar numa posição de vítima e aí tentar, dentro da visão deles, quem sabe, na visão deles, até mesmo causar uma ruptura democrática no Brasil, apostando que o Donald Trump possa fazer alguma coisa por ele. Por isso que o presidente Lula falou isso ontem, e o Lula falou que assim, com muitos cuidados. Muitos cuidados. E eu estou falando aqui de uma forma mais aberta, porque, na verdade, é o que os movimentos que Flávio Bolsonaro está fazendo conduz a esse estado final de uma nova tentativa, se eles sabem que vão perder, uma nova aventura contra a democracia brasileira. Perfeito. Aliás, você começa a sua fala, né, Folena, dizendo que a campanha não sabe para onde ir. Olha só que eles mudaram de diretora aí de campanha agora, de ontem, né? Olha, segundo a apuração do jornal O Globo, pois é, Flávio Bolsonaro tenta reorganizar a campanha, que na avaliação de dirigentes do PL perdeu o rumo e passou apenas a reagir a crises. O publicitário Eduardo Fischer deixou a equipe depois de pouco mais de 2 meses
E com o aval de Valdemar Costa Neto, Duda Lima assumiu a comunicação para resgatar a estratégia usada por Jair Bolsonaro em 2022 e tentar unificar a campanha. Bom, não conseguiu nesse primeiro dia, né? Vamos dar tempo para o cara trabalhar também. Mas está um caos por enquanto. Mas é incrível, né? Porque, gente, olha só, nós não discutimos nada das propostas do Flávio. Nós não sabemos o que o Flávio propõe para o Brasil. Não existe isso. E toda a discussão é Flávio pede desculpa, Flávio não pede desculpa, Flávio aceita desculpa, Flávio vai pedir desculpa para um, vai pedir... Gente, é uma candidatura na retranca completamente, porque ela não sai disso, né? Ela não consegue pegar e falar... Gente, nem a pauta moral eles conseguem. Nem a pauta da segurança pública eles estão conseguindo, porque eles estão tão enroscados com polícia federal, com investigações e tal, que nem essa pauta, que é tão cara para a direita, nem essa eles conseguem avançar. Então, nós estamos diante de uma candidatura que ela está implodindo, literalmente, né? Porque ela não consegue sair com sei lá, acho que o Padre Kelmon tinha alguma coisa mais consistente para propor. Tudo que a gente está ouvindo falar do Flávio é se ele pede, não pede, se ele pega... É só palhaçada de todos os lados. Então é uma candidatura que, de fato, como disse o Folena, parece que eles estão querendo cavar um pênalti, né? Quer dizer, vamos lá, vamos fazer alguma loucura para ver se... Bom... Sim. Acontece, é aquela coisa que eles tentaram no 8 de janeiro, é aquela ideia, é o Bolsonaro falando com o corpo diplomático, é alguma coisa para tentar dar uma chacoalhada para jogar essa extrema-direita na rua. Não deu certo no dia 8 de janeiro, não deu certo. Eu acho que hoje nós estamos numa condição muito melhor. O Brasil teve várias coisas em que o Brasil se reorganizou durante esse governo do presidente Lula. Então, se não deu certo no 8 de janeiro, quando a gente estava com o Estado Democrático de Direito na lona, né, depois de tudo que o Bolsonaro fez, por que eles estão acreditando que eles podem pegar e fazer uma bagunça e ganhar? Eles já perderam. Então, eu acho que aí tem uma coisa que é bem diferente. O Trump... Durante o período, quer dizer, entre a tentativa de golpe que o Trump deu contra a eleição do Biden, o Trump fortaleceu direto o seu grupo dentro do Partido Republicano, fechou o Partido Republicano consigo, fechou as instituições e tal. Os Bolsonaro são tão vagabundos que eles não conseguiram construir um partido, eles não conseguiram fazer nada, eles só têm gente que quis se apropriar, mas eles não conseguiram organizar, de fato, nada. E a melhor expressão dessa desorganização, dessa bagunça geral, é isso. Michele aceita desculpa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá, aceito, mas Ciro, você tem que fazer uma condição para mim. Ciro, por favor. Então, você vê que eles de fato, são uma subpolítica, né? Não existe. Então, eles estão contando com o papai Trump ali para ajudar. Sim. Mas, na verdade, o caos é o caos e a barbárie nas fileiras dele. O Trump se elegeu depois daquela bagunça que ele fez e conseguiu anistiar todo mundo ali, porque ele fechou as instituições americanas consigo, com o seu projeto, com o projeto MAGA e tal, não sei o quê. O que os Bolsonaro fizeram? Nada, desorganizaram tudo, mais ainda do que já era. Reforça a tese que eu bato sempre. Qual a diferença do governo Bolsonaro para o governo Trump? O governo Trump é um esperto cercado por idiotas. É um malandro cercado por idiotas. Enquanto que o governo Bolsonaro é um idiota cercado por malandros. Aqui, de novo, a mesma coisa. Valia para o pai, vale para o filho. O Bolsonaro aqui é a família. Né? Porque eles acham que eles são os... Né? Eles são os... Nós nos bastamos, porque nós somos fantásticos, nós somos maravilhosos, nós somos os puros. Nós sangue do meu sangue. Os Deus, sangue do meu sangue. Porque nós tem gente somos dizendo no entorno que eles são assim, né? Então eles acreditam de fato que mas eles são maiorais. Mas é tudo esperto. Mas é tudo gente esperta. É. Tudo gente malandra. Né? O PP não ficou em volta, a União Brasil não ficou em volta, porque eles achavam que o Bolsonaro era uma estrela cadente. Acharam... Porque eles eram espertos, porque viram que ele tinha um potencial de enganar as pessoas e porque eu sou esperto, eu vou junto. Ora,
Deixa eu trazer uma última notícia para o Folena. Olha só, Flávio Bolsonaro afirmou publicamente que Jair Bolsonaro não sabia nem autorizou o vídeo feito com inteligência artificial exibido na convenção do PL. A declaração feita em uma live na noite desta quinta-feira reafirma a versão apresentada pela defesa do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal. O caso avança em duas frentes. No STF, a defesa de Jair Bolsonaro negou que ele tenha autorizado o vídeo. No TSE, Nunes Marques vai relatar a ação que acusa a campanha de Flávio de propaganda antecipada e uso irregular de deepfake. A defesa do senador já pediu a rejeição do processo. Daí, nesse sentido que a gente está comentando, de Flávio Bolsonaro contar muito com essa força externa de Donald Trump dos Estados Unidos, Folena, rodou aí nas redes uma fala do Otávio Guedes, jornalista da Globo News, em que ele bota nessa conta a articulação que Flávio Bolsonaro faz agora, que ele quer que o TSE e o STF ajam para que ele tenha essa narrativa do vitimismo, de perseguição, e para usar isso, essa falta de equalidade aí no tratamento com Lula e Flávio Bolsonaro, para questionar depois o fato de que Lula ganhou a eleição presidencial aqui no país. Então, realmente, você acredita nessa articulação também? Quero te ouvir. Thalita, olha, o Otávio está falando agora, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar isso está aí sentado à sua frente, Laura Caprioli. Há 2 ou 3 semanas eu vi a Laura comentar exatamente isso, que é a tática do vitimismo, tanto do Jair Bolsonaro pai, quanto do Flávio Bolsonaro. Então, esse é o ponto que nós estamos analisando. O que resta para Flávio Bolsonaro depois do áudio que veio a público da conversa dele com o Vorcaro, ou quando a campanha dele, ali, a meu modo de ver, acabou. Não tem mais nada, ele não tem mais nada depois daquilo, é só uma campanha fracassada, como nós estamos vendo em todos os sentidos. E aí, ele está criando um processo de provocação institucional. Essa resposta que ele deu, nós já esperávamos por isso, foi a mesma resposta que ele e o pai apresentaram com relação à questão da carta. Quando teve aquela carta aos brasileiros, o Bolsonaro negou, dizendo que era coisa do Flávio. O Flávio falou, não, eu só fui o leitor, eu não tenho nada a ver com isso. O Jair, né, escreveu para mim. Era tudo mentira, eles estavam provocando as instituições. E nesse caso em particular, do deepfake, qual é o argumento que eles estão empregando para não aplicar a cassação da candidatura deles? O argumento que eles apresentam é que não era propaganda eleitoral. Mas convenhamos, aquele era o dia exatamente do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Era a convenção do partido. O Jair Bolsonaro foi utilizado num processo indevido, que a legislação eleitoral proíbe, por meio de um deepfake, em favor de Flávio Bolsonaro. E o que surgiu disso? Surgiu disso exatamente o que o PT tinha que fazer: questionar, porque se deixa passar isso, se isso passar, o Flávio Bolsonaro vai fazer de tudo na campanha eleitoral que é irregular, o que já está acontecendo, o que o Partido dos Trabalhadores já está denunciando no Tribunal Superior Eleitoral. Não é só a candidatura de Flávio Bolsonaro, é a candidatura de Flávio Bolsonaro com toda uma rede em torno deles, outras candidaturas também, influências, isso é importante dizer, ligado a eles, para promover mentiras, inclusive utilizando o deepfake. Então, nós estamos diante do seguinte cenário: ou o Tribunal Superior Eleitoral, sob a liderança do Cássio Nunes, que é o presidente do tribunal, faz o que tem que ser feito, faz cumprir o direito, a legislação eleitoral, ou vai ser uma porteira aberta para a bagunça que o Flávio Bolsonaro e a sua candidatura e outros candidatos também da extrema-direita, dos fascistas, irão promover no processo eleitoral. Ou vai ter justiça ou não vai ter justiça. Esse é o critério que está em debate agora. Daí, o tamanho, né, da responsabilidade que o Cássio Nunes tem que ter. Por isso, os colegas dele no Supremo Tribunal Federal estão olhando para ele com muita atenção. Muita atenção. Porque ele é presidente, ele agora não é só um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é só o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Cássio
tem o dever constitucional e legal de assegurar as eleições brasileiras de 2026 de uma forma correta. Ele não pode permitir que a ilegalidade, que as bandaleiras possam correr soltas. E o Tribunal Superior Eleitoral já passou por uma situação dessa muito desagradável, como foi a eleição de 2018, em que eles fizeram todas as bandaleiras, abuso de poder econômico, abuso de poder político, utilização indevida das redes sociais. O tribunal, em 2020, declarou que, de fato, a chapa Bolsonaro e Mourão errou, mas não cassou, e disse que ficaria para a eleição seguinte, a eleição de 2022. Então, é a legislação que nós temos. Se isso acontecer de novo, sabe, vai ser o Tribunal Superior Eleitoral permitindo que o clandestino, que o ilícito possa atuar livremente na eleição brasileira, praticando abuso de poder político e poder econômico. Isso não pode ser admitido. Foi refeita a legislação eleitoral, o Supremo Tribunal Federal teve um cuidado, inclusive, ano retrasado e ano passado, em regulamentar as big techs, porque isso tudo se dá por meio das redes. Então, a legislação eleitoral brasileira já está adaptada à nova decisão do Supremo Tribunal Federal. E as big techs também têm responsabilidade nisso. Se sabe que é irregular, não deixa propagar, já derruba imediatamente. Então, Thalita, esse é o cenário que nós estamos, com o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral a mostrar para a sociedade brasileira que ele é muito mais do que um juiz indicado por Jair Bolsonaro. Ele é um juiz no tribunal, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, comprometido com a Constituição e com a legislação brasileira e com a democracia, sobretudo. Perfeito. Folena, é isso. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo aqui, fechando a semana com a gente. Um beijo para você. Bom final de semana, boa semana. Até sexta. Um beijo para vocês todos. Um abraço, Eduardo. Tchau, tchau, gente. Até. Deixa eu fazer um parênteses aqui no nosso debate, na nossa conversa, para trazer uma atualização sobre o número de mortos em Ceuta. O número subiu, chegou a 57 mortes, de acordo com o jornal El País. As autoridades espanholas mantêm nas águas um dispositivo de busca e salvamento, mas então o número que tem subido agora, de hora em hora, inclusive, o número de mortos em Ceuta que fizeram essa travessia pelo mar, pela água. A gente acompanha imagens, mas o número de mortes, a gente tinha 34, subiu para 46, agora sobe para 57, esse número de mortos em Ceuta. Tá aí para vocês. Vamos lá, toda sexta-feira o TVT News Primeira Edição recebe jornalistas da revista Carta Capital para apresentar os principais destaques da semana e analisar o noticiário aqui com a gente. A nova edição traz na capa a anatomia de uma queda e analisa as fragilidades da candidatura de Flávio Bolsonaro. Sobre isso a gente conversa com um repórter especial da Carta, o André Barrocal. André, é um prazer te receber novamente por aqui. Seja super bem-vindo. Explica pra gente, achei a capa genial. Assim, não dá nem para dizer que foi uma semana difícil para a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque tem sido semanas muito difíceis, né? Então, queria te ouvir em relação a essa capa e a análise que vocês trazem. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia para todos que nos assistem também. Pois é, Thalita, nós temos aí, digamos assim, o direitismo nacional escalado e pronto para entrar em campo e tentar impedir o tetra do Lula. E nesse direitismo, a gente pode enquadrar o Flávio Bolsonaro, que você já mencionou, mas também o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema e o Renan Santos. E esse quarteto tem um inimigo comum, um adversário comum, que é o presidente da República. Mas existe também uma disputa dentro desse mesmo campo pela hegemonia, pela liderança do lado direito do tabuleiro. Essa hegemonia tem sido exercida pelo bolsonarismo desde a eleição de 2018. E ela se repete na eleição de agora e tem uma explicação. A explicação é que Jair Bolsonaro só pode confiar no próprio sangue dele para poder tentar uma anistia futura. Além disso, é do interesse dele também que o clã continue hegemônico no direitismo.
E por que isso? Porque, afinal, é um ganha-pão dessa família fazer política e ter mandato. Vários casos aí vão se repetir nessa eleição. Carlos Bolsonaro, vereador há 25 anos, vai concorrer ao Senado por Santa Catarina. Flávio Bolsonaro, que foi deputado estadual no Rio por muitos anos também, é desde 2018 senador e vai para mais uma disputa. O Eduardo Bolsonaro se elegeu deputado federal por 3 vezes. A mãe dos 3 irá, nessa eleição, disputar também uma vaga na Câmara dos Deputados. A Rogéria Bolsonaro, ela que já foi vereadora no passado. E quando a gente observa nas declarações de bens entregues por todos eles, todos esses bolsonaros que disputam eleições há anos, a gente vê uma evolução patrimonial bastante generosa. Então, além da hegemonia natural exercida pelo bolsonarismo dentro da direita, desde 2018 pelo menos, essa dimensão é importante e a gente destaca na reportagem, o ganha-pão da família. Agora, os outros 3 direitistas aí, que estão em campo, o Caiado, o Zema e o Renan Santos, desafiam essa hegemonia, porque eles sabem que o Flávio Bolsonaro é um candidato frágil, é um candidato que não vai parar em pé durante a campanha, por várias das suas fragilidades. Mas, por enquanto, esse trio aí é nanico e não tem outra opção a não ser atacar o Flávio Bolsonaro durante a campanha, se quiser crescer. Porque fazer oposição ao Lula, os 4 fazem, mas tirar voto do Lula é muito difícil, porque o eleitor do Lula supõe-se estar inclinado para um lado da política, um lado mais social e mais de esquerda, e esse discurso direitista anti-Lula não deve lá ser muito capaz de converter um eleitor lulista em um eleitor de oposição. Então a guerra nesse quarteto aí é inevitável durante a campanha, viu, Thalita? Acho que vai muito de encontro com o que a Laura trouxe agora, né? Sobre o bolsonarismo não ter conseguido se articular até essa candidatura muito frágil de Flávio Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não se abre espaço para outro candidato ocupar, por enquanto, esse espaço. Eu vi uma notícia agora há pouco de que Augusto Cury chamou Zema para ser vice dele. Você imagina essa disputa que se dá nesse campo, sabe? E ao mesmo tempo, eu vejo, daí eu queria ouvir da Laura e do Edu também, que Caiado tem ganhado holofotes, principalmente na grande imprensa. Essa convenção que aconteceu agora no final de semana me chamou a atenção porque eu achei que Caiado ganhou espaço demais na imprensa, com a repercussão disso tudo, para um candidato que é isso, o que Lula sempre disse, não chega a 2 dígitos, gente. Então, assim, me estranha um pouco. E, realmente, com esse derretimento da campanha de Flávio Bolsonaro, do candidato Flávio Bolsonaro, mais, assim, impossível de se imaginar que seja, a mídia tem voltado os olhos para Caiado apostando nessa terceira via, que é isso, que não tem qualquer concretude nesse momento. Queria te ouvir, Laura, sobre... Até fazer uma pergunta claro. Aqui, porque tá ficando louco, né? Porque é uma candidatura que implode, que não tem uma proposta. A grande imprensa é uma piada, né? Isso que você falou, Thalita, é super importante. Quem é Caiado, né? No rol das coisas. Quem é aquela coisa, sempre é bom lembrar, o Lula é muito arguto nesse negócio. Cara, atinge 2 dígitos pra gente começar a conversar. Então a grande imprensa fala do Caiado como se ele fosse um grande estadista e alternativa. Meu, para quem já teve Lula e Brizola, isso eram alternativas, né? Para quem já teve, sei lá, Fernando Henrique e Mário Covas, isso eram alternativas, Agora, o que nós estamos vendo hoje é uma degradação da direita no Brasil, né, que é impressionante. E não é da direita bolsonarista, é dessa direita toda, né? Quer dizer, é o Zema com as atrapalhadas, as bobagens que o Zema fala. O Zema é uma coisa vergonhosa. Eu vi que o Zema estudou na GV, falei, tem que fazer uma avaliação do ensino da GV, porque é uma loucura, né? Então, eu queria te perguntar, querido, porque é uma direita que não está conseguindo avançar nada. A partir do que porque o que a Thalita falou é importante. Eles não estão conseguindo roubar voto, mas nós também não estamos conseguindo roubar voto deles, e eles ainda mantêm uma crosta ali
impedindo que a gente cresça mais. Então, a subida do Lula ainda é uma subida muito paulatina, muito... O que está acontecendo? Por que a gente não consegue ampliar isso se melhorar as condições de vida da população? A segurança, a esperança, né? A esperança do brasileiro melhorou muito. Enfim, tem um monte de programa social. Se a gente vivia o terror e agora vivemos uma relativa normalidade, o que a teu ver, está impedindo que a gente suba com mais facilidade para uma eleição, enfim, consagradora do Lula ainda em primeiro turno? Laura, porque existe um sentimento anti-Lula e anti-PT muito forte no Brasil há muito tempo, no embalo aí desde o tal do mensalão, durante o governo Lula, e depois a partir da Operação Lava Jato no governo Dilma Rousseff. Eu quero lembrar aqui a seguinte situação: o Lula em 2010 deixou o governo com 85% de aprovação. É um número espantoso que dificilmente, como a política é feita hoje, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vai ver se repetir. E naquela eleição de 2010, a candidata dele não teve 85% dos votos. Dilma Rousseff teve 55%, mais ou menos, no segundo turno contra José Serra. E esses 30 pontos percentuais de diferença entre a aprovação de Lula e a votação de Dilma eram o quê? Foram para onde? Não, apesar de melhoria das condições de vida, existem aí sentimentos, vamos resumir aí, ideológicos, que também influenciam a decisão de voto das pessoas. Eu apresento nessa reportagem alguns números trazidos por duas pesquisas do Datafolha, duas pesquisas exatamente sobre essa dimensão, a dimensão ideológica do brasileiro. Uma foi feita em dezembro do ano passado, a outra é de julho, é recente, é do dia 24. Essa de dezembro do ano passado pedia a autodefinição dos brasileiros entre direita, centro-direita, centro, centro-esquerda e esquerda. E quando a gente soma centro-direita e direita, dava 46%. Essa pesquisa de julho, ela trouxe também ela trouxe dados que permitem ao Instituto enquadrar naquilo que o Instituto considera como direita, centro e esquerda. Ela faz algumas perguntas sobre o que você acha, por exemplo, desse tema, desse outro. E a partir dessas respostas, o próprio Instituto carimba, ó, essa pessoa é de direita, meio de direita, essa aqui é de esquerda. E o resultado final foi que na soma entre centro-direita e direita, nós tínhamos 44%. Então, números muito próximos. Vamos arredondar que mais ou menos 45% do país se acha ou age como se fosse de direita. Isso por si só já é um muro para o avanço do eleitorado, para o avanço do Lula na busca por uma ampliação da sua própria votação, viu, Laura? André, e desses 4 aí que estão subindo para a queda, 3 prometem para Jair Bolsonaro que vão anistiá-lo, né? O Zema, o Caiado e o filho dele, o Flávio. O Renan Santos não. E se coloca como anti-Bolsonaro na direita. Ele tem alguma chance? Para agora ou para 30? Não, diria que não. Não para agora. É aquele que mais se esforça por se diferenciar de Lula e do bolsonarismo também. Ele, inclusive, disse não faz muito tempo que está à direita de Flávio Bolsonaro. Mas tem as suas limitações. Por exemplo, não tem estrutura partidária nenhuma. O seu partido, o Missão, digamos, é a concretização partidária do MBL, o Movimento Brasil Livre, outro movimento direitista aí do país, deu origem a esse partido Missão. Então, o Renan não tem estrutura partidária, não terá, portanto, um tempo de televisão na propaganda eleitoral robusto para poder se apresentar, mas ele tem acesso às redes sociais. E o Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 praticamente sem tempo de TV também e com uma aposta muito grande nas redes sociais. Só que essa ação do Renan Santos nas redes sociais esbarra no hegemonismo bolsonarista. Aliás, eu acho isso interessante. Muito a grande imprensa gosta de falar
que o PT é hegemonista do lado esquerdo do tabuleiro, mas isso acontece exatamente do lado direito, hoje em dia, e já faz algum tempo, a partir do bolsonarismo. O bolsonarismo é hegemonista no direitismo do país. Sobre a resposta que o André deu para a Laura, a gente conversou com o Zé Dirceu essa semana, né? E ele falou, o antipetismo, ele é anterior à fundação do PT. Essa aversão realmente ao pobre, enfim, ele falou com a gente sobre isso. Quero fazer uma última pergunta que é relacionada ao Datafolha que saiu na sexta-feira passada, que mostra que Flávio, inclusive, desde todos esses absurdos que a gente passa a saber sobre ele, faz com que a pesquisa traz que essa candidatura não caiu tanto assim, ela continua ali numa certa estabilidade. E muita gente tem apontado isso como algo surpreendente, inclusive. A gente fala aqui, né, que a campanha do Flávio Bolsonaro, inclusive, faz essa aposta de cartilha Steve Bannon, de que ele pode matar uma pessoa na Quinta Avenida, que nada vai acontecer, ele nem vai ser preso e nem vai perder votos. Então, eu queria te ouvir sobre essa estabilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro apontado nas pesquisas, porque pelas revelações que a gente teve acesso, eu esperava que ele fosse cair mais, e isso não aconteceu. E assim, a gente fica apostando, inclusive, que muita coisa ainda vai aparecer. Até que ponto isso vai mexer, de fato, com essa candidatura, podendo levar Lula a uma vitória em primeiro turno, porque está dependendo disso, inclusive, né? Queria te ouvir sobre. Mas esse é um paradoxo eleitoral apontado, inclusive, por um dos entrevistados da reportagem. O fato de Lula estar praticamente sozinho como candidato pelo lado esquerdo do tabuleiro pode levá-lo a ganhar no primeiro turno ou no segundo turno a uma vitória apertada. Mas, de fato, Thalita, existe um fato que mudou um pouco a dinâmica dessa eleição na direita, que foi a revelação em maio de que Flávio Bolsonaro tinha intimidade a ponto de pedir grana com Daniel Vorcaro, o banqueiro fora da lei. Depois daquele episódio, nós vimos também o Tarifaço 2, e esse Tarifaço 2 veio logo na sequência de uma viagem de Flávio Bolsonaro a Washington, o encontro dele com Donald Trump. Em seguida, vieram à tona também as brigas dele com a madrasta, Michele Bolsonaro. Então, houve uma sequência de más notícias para o Flávio Bolsonaro, só que o saldo final entre como ele estava nas pesquisas em abril e como ele está agora não é muito diferente. O que ele fez, o que aconteceu, e a gente pode observar isso no Datafolha, foi o fim do empate técnico entre ele e Lula. O Lula estava numericamente à frente dele no primeiro turno em julho, ou melhor, em abril, e no segundo turno, Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula. Agora, nessa pesquisa de 24 de julho do Datafolha, o Lula está um pouco à frente de Flávio Bolsonaro, fora da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais. Mas, por que essa distância não aumentou? Tem muito a ver com o que a gente abordou aqui já nas duas perguntas anteriores. Esse hegemonismo bolsonarista na direita e essa capacidade que esse grupo político tem de atuar nas redes sociais. É impressionante, eu fico impressionado. Você trouxe um exemplo, talvez Flávio Bolsonaro, após ser gravado matando uma pessoa, viesse a manter a mesma intenção de voto. Porque esse campo político consegue agir nas redes sociais criando histórias diferentes. A história que eu apreendo, que você, Thalita, o Eduardo, a Laura, aprendemos no dia a dia, não é a mesma que se conta nesse universo paralelo do bolsonarismo. Essa resiliência é muito grande, é muito forte e eu diria que a principal explicação, para além daquilo que as pesquisas mostram sobre a ideologia do brasileiro, esse partido digital bolsonarista, uma expressão do cientista político Marcos Nobre, é uma das principais razões para essa resiliência do Flávio Bolsonaro. E eu queria só acrescentar mais um episódio, conto isso também na minha reportagem, como uma mentira ela serve para amalgamar um grupo político e a sua militância. Quem diz isso é um blogueiro da extrema-direita norte-americana, o nome dele é
Kurtz Yarvin, mas ele é conhecido nas redes sociais como Mencius Mogbut. Ele diz assim: não existe nenhum outro instrumento capaz de manter uma unidade de um exército político melhor do que o absurdo, melhor do que o... Ele não usa a palavra mentira, mas a tradução que eu faço é essa. Quando Flávio Bolsonaro recentemente disse numa reunião com embaixadores estrangeiros que as urnas eletrônicas brasileiras não são confiáveis, e isso é repetir a estratégia adotada pelo pai na eleição anterior, o que ele está fazendo é criar uma situação absurda para com isso tentar manter ainda a coesão da base e da militância bolsonarista, viu, Thalita? O vídeo de IA funciona nesse sentido também, né? Algo absurdo, mas que mantém coesa essa base. Querem finalizar com alguma coisa? Eu acho que o que mais mantém coesa a extrema-direita não é o absurdo, é o medo. O medo é o sentimento básico que faz com que esses caras se mantenham unidos. E o medo, porque o medo ele é complicado, porque o medo encapsula o indivíduo em casa, ele não sai para a rua, ele não coteja, ele fica. E é fácil a gente ver isso. É o cara que fica em casa recebendo o WhatsApp, reagindo ao WhatsApp e recebendo aquele monte de informações. O tarado da Vila Mariana, eu tô agora com um problema desse, é o tarado da Vila Mariana. A Vila Mariana está apavorada com medo de um tarado. Então é isso, né? Então a polícia precisa agir, ou não sei o que lá, e a pessoa não sai de casa. E quando ela não sai de casa, ela não percebe que a rua continua operando normalmente. Ela não percebe que as festas continuam acontecendo. Então é por isso que esse fenômeno da extrema-direita ele é tão concentrado na classe média, que é quem tem casa, quem tem paredes, quem tem teto, quem tem condomínio fechado, quem tem não sei o que lá. É o medo que amalgama essa gente no partido digital. E por isso que ele é digital, porque essas pessoas não se encontram, elas conversam por rede social dentro de casa, elas não saem de dentro de casa. Então eu acho que a gente tem que pensar o quanto essa ideia do apartamento, que significa isso, apartar as pessoas, separar as pessoas. A ideia do apartamento é uma ideia terrível, porque o cara fica confinado dentro do seu condomínio fechado, apartado de tudo e de todos, recebendo informações que ele não pode, porque está enfiado em casa, cotejar com a realidade. Então um monte de gente acha que nós estamos vivendo um caos da segurança pública, e nós não estamos. Nós já tivemos vivendo caos muito piores da segurança pública. Bem pior. Eu que ando na rua o tempo inteiro e tal. Mas é isso, eu vejo claramente que a rua, com tudo que a gente tem de notícias aqui e acolá, tanto que os programas de policiais já nem estão falando mais sobre violência que acontece na rua quase. Estão falando sobre violência que acontece dentro de casa. Então, a ideia do apartamento, que é a ideia por excelência da classe média, a meu ver, que é mantida pelo medo, um monte de gente sai das casas e vai para os apartamentos por medo, e aí o cara se confina e, claro, tudo que vem na rede social pode ser verdade, porque não está sendo cotejado com a rua, com a verdade prática, né? Qualquer absurdo cabe nesse medo, né? Eu estava lendo uma pesquisa recentemente que, assim como um grande problema de gerações passadas tinha sido a saúde mental, agora é a saúde social. As pessoas preferem ficar em casa, e é uma pesquisa que embasa isso, preferem ficar em casa se comunicando com conhecidos a partir das redes sociais do que sair para encontrar essas pessoas. Então, a saúde social realmente é um problema dessa geração, dessa época que vivemos. André, quer finalizar com algo? Não, podemos passar adiante, viu, a programação. Não é isso, eu vou me despedir agora de você, te encontro então na próxima semana ou algum jornalista da Carta Capital para a gente trazer os principais destaques por aqui. Um beijo para você, até a próxima. Até a próxima, saudações a todos aí da bancada e da audiência. Muito obrigada, André Barrocal, da Carta Capital, aqui com a gente. A Carta Capital sempre presente às sextas aqui no TVT News, primeira edição. Laura, Edu, beijo para vocês, bom final de semana, até segunda. Bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Até segunda-feira. Vamos lá, quem conhece aqui o TVT News, primeira edição, sabe que finalizamos as sextas com Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, trazendo destaques do cinema, do streaming pra gente, de festivais. Tudo bem, Zanin? Como você tá? Tudo bom, Thalita. Tudo em cima aí.
De volta em casa, acabaram os festivais por enquanto. Por enquanto, como você bem falou, porque segundo semestre eu moro mais em hotel e aeroporto do que em casa propriamente. Mas agora estou tendo uma pausazinha nas viagens, estou em casa. Vai pulando de um festival para outro, né? Vamos lá, Pois a gente começa é. com uma estreia brasileira, que é A Fabulosa Máquina do Tempo, da Elisa Capai. Que bacana, conta pra gente. Esse filme é muito especial, viu, Thalita? Porque ele é um documentário, porém muito original, muito diferente do que se costuma fazer em termos documentais. Ele trabalha com umas meninas de uma cidade do interior do Piauí, né? Ele tem uma história, esse filme. A Elisa Capai foi lá para fazer um documentário tradicional mesmo, conheceu as pessoas, voltou anos depois, encontrou a realidade toda transformada e resolveu fazer um filme que incorporasse técnicas de ficção. Então ele convocou as meninas para como se eles estivessem ensaiando para fazer uma espécie de ou peça de teatro ou filme mesmo, falando da realidade delas. E ela conseguiu, assim, depoimentos extremamente, vamos dizer assim, originais e muito contundentes, como costumam ser as observações de crianças sobre a própria realidade. É como que uma observação, assim, vamos dizer, sem filtro. Não? Elas observam e falam com muita franqueza. E elas falam de uma realidade delas assim, totalmente esclarecedora. São meninas, são pré-adolescentes, então elas têm toda a inquietação dessa fase da vida, né, em que elas deixaram de ser crianças assim pequenas, né, estão entrando na pré-adolescência com toda a inquietação que isso traz, inquietação de naturezas assim, de mudança de interesse, mudanças no corpo, tal, e falam também da realidade social, de como as mães delas tiveram um tipo de vida muito diferente da que elas estavam tendo quando as mães tinham a idade que elas agora têm. E é muito importante isso, porque mostra o seguinte: a mudança de vida, mudança de realidade de vida dessa localidade, né, que fica no interior do Piauí, uma pequena cidade, Guaribas chama-se, no interior do Piauí, que foi considerada uma das cidades com o menor IDH brasileiro numa certa época, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, uma das cidades mais pobres do país, mas cuja realidade foi profundamente alterada com o Bolsa Família. Então, essas crianças passaram a ter um horizonte de perspectiva, de estudo, de progresso na vida, de abertura para o mundo, muito diferente daquelas que tiveram as suas mães. E isso passa muito no filme, e passa sob uma forma muito lúdica, muito de brincadeira, nada doutrinária, nada propagandística, como alguns falaram a respeito desse filme, né, que seria uma elegia do Bolsa Família. O Bolsa Família foi uma intervenção lá que proporcionou toda uma mudança de perspectiva nas pessoas que habitam esse lugar, mudou a realidade do lugar e mudou, portanto, a visão de mundo e a esperança das pessoas, das novas gerações que já foram beneficiadas por isso. Mas isso aparece no filme de uma forma assim totalmente lúdica, totalmente de brincadeira, inventivo. O filme visualmente é muito bonito e é muito interessante ver essas crianças, como elas interagem entre elas, mas também com os entrevistadores, particularmente a Elisa, que é a entrevistadora principal, a gente não vê a imagem dela, mas ouve a voz dela falando com as crianças. Tem diálogos assim fantásticos e divertidíssimos. Eu acho assim, quando a gente fica meio desesperado com a realidade brasileira, Thalita, a gente vê um filme desse, parece que reacende um pouco a esperança da gente. Fala, bom, contra tudo, continuamos caminhando, vamos caminhando, né, para frente e rumo talvez a um futuro melhor do que a gente teve no passado e tem ainda hoje em dia. É bastante legal esse filme, eu recomendo a todos que estão precisando de uma injeção de ânimo nessa altura do campeonato nosso aqui.
Lembro que você comentou sobre ele, acho que ele deve ter participado de algum festival, e eu já achei lindo. Então, que Sim. bacana que agora estreou nos cinemas e já está disponível para todo mundo acompanhar. Vamos lá, agora a gente tem As Exatamente. Cores do Tempo. Esse é um filme francês, legal, simpático, dirigido por um cineasta bastante conhecido na França, que é o Cédric Klapisch, fez vários filmes aí que a gente gosta e tal. E esse aqui é a história de uma herança, de uma família que recebe como herança uma casa enorme, localizada no campo. Então, reúnem membros dessa família, eles se reúnem, membros da família que moram em lugares diferentes, que não se veem, primos, né? E que vão se reunir nessa casa para decidir o que fazer dessa propriedade e tal. E aí ocorre toda uma discussão, perdão, toda uma discussão entre a família, essa proximidade que se dá de uma maneira, assim, digamos assim, um pouco artificial, porque não são pessoas que costumam conviver, mas são reunidos por um interesse comum, que é o interesse de uma propriedade, né? Por uma propriedade que pode ser valiosa. Então, tem uns que querem vender, tem outros que querem preservar a casa, porque, afinal de contas, a tradição da família mora lá, está naquelas paredes, então não é uma propriedade comum. Então, tem todas essas discussões, e é a maneira francesa de tentar aprofundar isso aí e ver como é que funcionam na modernidade esses vínculos familiares que a gente sabe, né, que já foram muito fortes no passado e que foram se afrouxando com o tempo. A vida moderna traz um distanciamento entre as pessoas e traz um distanciamento também entre os membros das famílias, né, que vão morar em lugares diferentes, ou às vezes morando na mesma cidade também não se aproximam mais, porque tem suas próprias famílias, tem seus amigos, tem suas vidas particulares. Então, esses vínculos familiares, que já foram tão fortes, foram os vínculos principais em determinada época da família ocidental, hoje estão afrouxados, e esse filme é um estudo sobre isso, que tem partes divertidas. Ele joga com um bom humor, mas joga também com coisas sérias, e é uma radiografia da vida moderna muito legal, muito bem interpretada. Aí um grupo de atores, dos quais eu destaco o Vincent Macaigne, que é um dos meus atores favoritos atuais na França. Maravilha! Ó, vou fazer assim, vou te deixar decidir para onde caminhamos agora. Se você quer trazer mais estreias de cinema, porque eu sei que a gente também tem mostras para falar, recuperar a coisa da semana passada. Para onde você quer ir? Eu quero, então eu vou abandonar por um momento as estreias dessa semana para falar de uma estreia que me parece que é bastante importante e que foi pouquíssimo divulgado pela imprensa, que é a estreia de um documentário chamado Ecos do Teatro Experimental do Negro, e que recupera a figura fundamental, essa figura fundamental que é o Abdias Nascimento, um grande dramaturgo, um grande pensador, e nós vimos aqui a passagem do Lázaro Ramos e de outros atores, olha aí o Abdias e tal, e que são mais ou menos unânimes, as pessoas que dão esses depoimentos nesse filme são mais ou menos unânimes em dizer que todas as lutas do movimento negro, que tiveram bastante sucesso, porque hoje nós temos uma realidade bastante diferente, longe ainda do ideal, na luta contra o racismo e tudo mais, mas já se avançou muito. Então, que todos os passos dessa luta têm que passar pela figura do Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento, ele conta, um dos eixos desse documentário é uma antiga entrevista do Abdias, em que ele conta que ele teve o clique para essa história da presença, ou melhor, da ausência do negro nas artes brasileiras, não propriamente no Brasil, mas numa viagem em que ele fez a Lima, no Peru, e ele assistiu uma peça com um ator branco, que era o Hugo de Vieri, pintado de preto, aquele negócio do blackface. Né? Então, quando você tinha personagens, é um absurdo no mundo, né? Quando você tinha personagens negros, você escalava um branco para interpretá-lo e pintava o seu rosto de preto, é o blackface. Né? Então, aquilo foi o clique para ele, né? Para ficar revoltado com aquilo e dizer o seguinte: não precisamos
tomar alguma atitude, né? E ele foi o fundador desse grupo, que é o Teatro Experimental do Negro, que teve uma influência assim, brutal sobre não apenas os movimentos negros, não apenas sobre a presença dos negros nas várias artes, no teatro em primeiro lugar, mas também no cinema, na televisão e tudo, mas sobre a cultura brasileira como um todo. É um documentário muito bom, longo, mas você não sente o tempo passar, tem quase 2 horas, 1h55 por aí. Longo, você não sente o tempo passar, porque os depoimentos, as gravações com o Abdias são muito boas, e os depoimentos de atores e atrizes que trabalharam com ele como diretor, ou com ele como colega, ou como contracenando com ele em peças, em filmes, etc., né? São muito ricos. Eu destaco, por exemplo, o depoimento de 2 grandes atrizes, a Ruth de Souza e a Léa Garcia. São estupendos depoimentos, né, de como era a situação das atrizes negras numa determinada época e como elas conseguiam dar a volta por cima e se imporem assim como grandes damas do teatro e do cinema que acabaram sendo. Então, esse é um documentário que eu recomendo muito para as pessoas, porque ele está inserido nessa luta presente ainda do movimento negro, de se impor e encontrar seus espaços, seus justos espaços nas artes brasileiras e na sociedade brasileira, em todos os postos, né? E uma outra coisa que me tocou muito, Thalita, foi mostrar como a cultura pode ser poderosa nas transformações sociais, né? A cultura, como tem gente que pensa, a cultura é só uma diversão, um entretenimento, você vai assistir um filme, vai se divertir, vai comer um saco de pipoca, vai voltar para casa e tal, ou você vai ver uma peça de teatro, você vai dar risada, ou vai se fascinar com os atores, com as atrizes. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade, mas a penetração social das artes vai muito além disso aí, do entretenimento, da diversão, do prazer que você possa ter e deva ter com a obra de arte. A arte tem um poder transformador quando utilizado dessa maneira. Não se nega ao seu lado, assim, vamos dizer assim, de divertimento para as pessoas, né, de alívio das tensões diárias e tal, mas ela muda a sociedade. E esse documentário é uma prova viva de como um grande artista pôde assim, se aliar a outros grandes artistas e mudar a relação dessas pessoas com o contexto social brasileiro como um todo. É muito instrutivo e é muito bom, é muito bem feito, as imagens são ótimas, a parte documental, assim, usando imagens do passado, é muito bem utilizada e, repito, esses depoimentos dessas pessoas são depoimentos, às vezes, luminosos. Maravilhoso. Ainda bem que a gente trouxe, sim, recuperando então essa estreia da semana passada, Ecos do Teatro Experimental do Negro. E agora, para fechar, o que você escolhe? Então, está começando agora uma mostra assim, totalmente imperdível no Cine-Sesc, desse cineasta finlandês, que é o Aki Kaurismäki. Thalita, eu adoro esse cara. Ele é um cineasta assim, maravilhoso. Eu vou explicar por quê. E ele tem essa mostra do Cine-Sesc, aquelas mostras para marcar a época, quando você chegar no fim do ano, falar o que o cinema de melhor apresentou, certamente essa mostra vai estar entre as melhores coisas do nosso ano de 2026. Traz os 20 filmes do Kaurismäki, né? Em cópias recuperadas, quer dizer, instalando de novas, parece que foram feitas ontem, né? E trazem a visão de mundo de um cara que optou, veja bem, os grandes personagens do Kaurismäki são os desvalidos da vida, né? É a classe operária oprimida, sempre sujeita a demissões, sempre sujeita a não conseguir pagar o aluguel, a não conseguir pagar a prestação daquilo que compraram. Isso numa sociedade tida como hiperdesenvolvida, que é a sociedade finlandesa, que é um dos maiores. A gente estava falando do IDH lá da cidadezinha do Piauí, e o IDH da Finlândia é um dos maiores do mundo.
E tem um negócio agora que se mede hoje em dia, que é o índice de felicidade. E o índice de felicidade da sociedade finlandesa é o maior do mundo. Diz que, segundo esse índice, é a sociedade mais feliz do mundo. Mas a gente não vê isso nos filmes do Kaurismäki, muito pelo contrário. A gente vê uma sociedade de classes nas quais as pessoas, os assalariados, os proletários, vivem assim no fio da navalha, sujeito à demissão a qualquer momento, sujeito a perderem a pouca qualidade de vida que ainda tem, uma vida assim, muito sacrificada, uma luta muito grande pela vida. Mas são filmes que mostram isso de um jeito muito particular. Ele tem uma estética muito particular, Thalita. Assim, as imagens são lindas, são deslumbrantes. Ele usa cores fortes, a não ser um ou outro filme que ele fez em preto e branco, mas os filmes coloridos dele, que são a maioria, são cores fortes, assim, bastante contrastadas mesmo, né? E ele é minimalista, os diálogos são mínimos, são quase inexistentes, né? E as pessoas sempre estão em busca de alguma coisa, como o afeto, por exemplo, que é uma forma de minimizar, de se humanizar dentro de uma sociedade que os desumaniza, que transforma a vida em uma competição de todos contra todos. E existe essa exceção, que é a exceção do afeto, da amizade, do amor, dos relacionamentos, e que vão aparecer como a última boia de salvação de pessoas que não têm nada na vida, nada de material na vida, mas tem a sua vida interior, tem o seu afeto e tem o seu coração. E são filmes que fazem isso sem qualquer preguiça, sem qualquer sentimentalismo, mas você fica profundamente emocionado. Nós fizemos até para me preparar para escrever, para falar sobre esse filme, fizemos uma intensiva, assim, nós assistimos aqui em casa 5 ou 6 filmes diretos do Kaurismäki, filmes que a gente já conhecia, mas que era para lembrar, para poder escrever e tal. E a gente termina assim, emocionados e dizendo: a vida não é essa droga que a gente às vezes pensa que é. Existe alguma coisa no ser humano que o leva a transcender a esse vulgar materialismo que o capitalismo nos impõe. Aquela história, não existe almoço grátis, todas as relações são mediadas pelo interesse, e o que a gente vê é o seguinte, tanto nos filmes como na prática, que a gente vê que nem todas as relações são mediadas pelo interesse. E nem nós somos condenados a viver numa briga, num conflito renhido entre seres humanos na competição pela vida. Isso não é um dado assim da natureza que nos obriga a ser desse jeito. É algo que nos é imposto por um sistema profundamente injusto e profundamente insano, do qual um dia eu espero a gente vá se livrar. Eu adoro essas reflexões em cima do cinema que o Zanin traz aqui pra gente. Muito bom, nos deixa esperançosos, Zanin. Vamos fechar a sexta-feira dessa maneira, viu? Um beijo enorme para você. Até a semana que vem. Tenha uma boa semana por aí, Zanin. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijo. Luiz Zanin sempre fechando a semana aqui no TVT News, primeira edição. É isso, fico por aqui, pessoal. Muito obrigada pela companhia nesta sexta, nesta semana. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição com Dom Ernesto por aqui. Mais notícia, mais análise, mais informação. Te convido a acompanhar e eu volto segunda-feira às 10h30. Eu te espero por aqui também, tá certo? Beijo, até lá. Tchau, tchau.